junto com as atitudes de Saulo de Tarso, não fomos só nós. Muitas pessoas sofreram aquilo que nós sofremos. Nós vamos te dar um exemplo. Eu vivia com a minha tenda de tecelão e meu pai tinha a sua padaria realizando o seu trabalho e nós éramos felizes. Nós, Prisca e eu, fomos dos primeiros a frequentar a Casa do Caminho. E Simão Pedro me curou de males da infância. E meu pai, apesar da simpatia por Jesus, dizia-se muito idoso para mudar de religião e era então aferrado a Moisés. Yohai, no entanto, reiteradas vezes desejava comprar-lhe do meu pai a padaria, insistentemente desejando comprar a padaria. E quando surgiu a perseguição, ele adquiriu uma posição eminente. Em determinado dia veio à nossa casa e fomos os 3 presos. Logo, após a prisão, com poucas palavras, eu e Prisca, que éramos vinculados à Casa do Caminho, fomos libertados. Mas o meu pai, infrutífera as tentativas reiteradas dele de provar que era vinculado a Moisés. E depois de muitas tentativas de solução, ele retornou para casa para morrer no dia seguinte em meus braços. Parecia um fantasma. Ossos quebrados, feridas profundas expostas, a pele lanhada e com voz titubeante narrou os sofrimentos evidenciados, os sofrimentos afligidos no cárcere. E muitas pessoas como nós, Saulo de Tarso, entendeu o tamanho do equívoco praticado com a perseguição. Entendeu o tamanho do erro que permitiu diversas práticas abusivas dos seus prepostos. E o que pensas então de Saulo? Perguntou ele a Áquila. O Evangelho pede que nós o consideremos um irmão muito necessitado do Cristo. Eu oro diariamente por ele, para que um raio de luz o esclareça. O raio de luz era Jesus. Ele está cumprindo o desejo de muitos que estão a orar por Saulo. E Prisca, realmente, ele é um irmão necessitado de Jesus. Lembra quantas vezes nós orávamos por ele na Igreja do Caminho? Perguntou Áquila para Prisca. Lembra, Prisca, quantas vezes orávamos por ele na Igreja do Caminho? Simão Pedro? Simão Pedro dizia para que nós não o odiássemos, que ele era um irmão obscurecido pela violência. E nós temos orado por Saulo de Tarso, não por nós, mas por Simão Pedro, que é para nós como um pai. Efetivamente acreditamos que os apóstolos operariam maravilhas se tivessem o campo livre para trabalhar sem espinhos. E Simão Pedro dizia que ele era um irmão que a violência obscureceu.
chegou a dizer que a perseguição era boa, para que nós vigiássemos a nós mesmos, percebêssemos o nosso mundo interno e não dessemos margem a erros indevidos. Saulo então se emocionou, porque percebeu em Simão Pedro um irmão dos mais infelizes. E então, os dias se passaram, sempre em torno do Evangelho, e eles uniram seus pensamentos em torno do Evangelho. E Saulo efetivamente se transformou através das forças agressivas da natureza no deserto. A pele ficou queimada de sol, a barba cresceu, o semblante era outro. As mãos de livros se transformaram em mãos calosas e rudes. E as dificuldades, a solidão no deserto, efetivamente lhe transformou a alma, adquiriu serenidade, ficou mais humilde, mais amoroso. Adquiriu novos valores espirituais, o olhar ficou mais calmo. Estava efetivamente muito melhor do que era, e essas dificuldades afastaram as dificuldades externas, afastaram as dificuldades internas, o remorso, o entristecimento, o sofrimento com a causa. E certo dia adquiriu efetivamente a confiança dos amigos, porque com as forças agrestes da natureza, Áquila caiu doente e logo a seguir, com as tempestades de areia, Prisca também caiu doente e ambos ficaram na iminência da morte. E Saulo, vinculado a Deus através da oração, se desdobrou em efetivos trabalhos e ao longo do tempo viu-os, os amigos, a retornar lentamente ao serviço. E eles se tornaram, como os três, como que irmãos consanguíneos. Daí, passado um ano, a caravana traz a notícia da morte de Gamaliel. E nesse dia, Saulo se emocionou, lembrando, recordando dos últimos conselhos do mestre. Por esses conselhos, ele reorganizou a vida, adquiriu a paz, compreendeu e adquiriu a paz, semelhante à paz que já possuíam os seguidores do caminho. E não deixou de ser uma dolorosa surpresa a morte do mestre, e nesse dia ele então ficou amargurado, e nessa sensibilidade, na hora do estudo do Evangelho, vai dizer: Áquila, com essa sensibilidade, vinculado à perda do mestre Gamaliel. Áquila, tenho refletido muito frequentemente no mal que Saulo de Tarso te causou, e creio que ele deveria responder pelo crime dos seus prepostos. E Áquila diz: então a quem culpais da morte do meu pai? Saulo de Tarso deveria responder no processo, porque não decretou a morte, mas foi indiferente aos detalhes que lhe competiam. Esses detalhes. E de fato, quando foi narrado a respeito das perseguições,
Ele mesmo recordou que, invariavelmente, ele decidia a favor dos seus prepostos. Era surdo às rogativas mais difíceis. E nesse momento, quando ele diz Saulo de Tarso deveria responder pelo processo, não decretou a morte do teu pai, mas foi indiferente aos detalhes que lhe competia, ele silenciou. Se retraiu e silenciou. E o casal ficou a refletir qual o interesse de Saulo naquele assunto. Por que recordar novamente aquele assunto? E Saulo, com a voz comovida: irmãos, é justa a confissão entre nós. As minhas mãos rudes, o nosso estudo do Evangelho, aponta a minha transformação interior. Eu sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor agora convertido em servo humílimo. Penitencio-me dos meus erros. Sim, ainda não estou na cruz dos trabalhos sacrificantes, mas já nego a mim mesmo e persisto na negação de mim mesmo. O casal, Áquila e Prisca, assombrados. Não duvideis, irmãos, responsabilizo-me pelos meus erros. Eu deixei valores e cargo para tomar a cruz e seguir a Jesus. E nesse momento a voz embarga pelo choro e ele cai em pranto convulsivo. Áquila então vem e lhe abraça, o que intensifica mais as dores, e ele está a chorar mais. Recorda do auxílio que recebeu de Ananias, do carinho que recebeu de Ananias através de Áquila, e permite que as lágrimas lhe lavem o coração. E faz uma reflexão. Como doutor da lei, tinha uma vida seca. Possuía admiradores, mas não amigos fraternos. Mas ali no deserto a coisa era diferente. Áquila e Prisca eram trabalhadores dignos e foram suas antigas vítimas. Quantos espalhados em situação semelhante à deles? Nessas reflexões, percebeu que talvez aquele abraço que Áquila lhe dava naquele momento era também o abraço a todos aqueles aos quais havia infligido penas cruéis. E, naturalmente, do plano espiritual, com certeza, muitos espíritos estavam a lhe perdoar. É que, diz o autor do livro, Emmanuel ou alguém por Emmanuel, é que os bons sentimentos jamais povoam a alma repentinamente. De alguém que esteja muito vinculado ao mal, a pessoa é como um recipiente de vinagre que deve derramar o líquido pouco a pouco para encher de líquidos superiores. E tudo ali, então, até vivido. Depois do episódio de Damasco, o desprezo pela sinagoga de Damasco, a recepção pelos irmãos do caminho, o desprezo,
dos amigos, os conselhos austeros de Gamaliel e a vida ríspida ali diante do deserto, o tear, o som do tear, não eram vitórias. Não eram vitórias, mas eram significativas conquistas para que no futuro ele tivesse. Eram significativas benesses para que no futuro ele tivesse forças para alcançar a vitória. E ele efetivamente ali chorou, e cada lágrima parecia a retirada de fel da sua alma. E ele narrou então ao casal de amigos o encontro com Jesus. E dessa vez quem chorou foi Áquila e Prisca. Ambos, o casal, chorou com a narrativa de Jesus. Não falemos mais do passado, disse Áquila, falemos do poder de transformação do Mestre. Nós éramos irmãos separados, agora estamos unidos e temos por palavra agora o Evangelho de Mateus Levi e o teu depoimento do encontro com o Mestre. E os dias então se tornaram mais simples e ainda ficaram ainda longo tempo ali no deserto, nos encontros diários, tecidos em torno do Evangelho, entrelaçaram os pensamentos, eram irmãos que jamais se separariam nas missões iniciais do cristianismo, até que Áquila diz: vamos conosco a Roma, quero pregar o Evangelho a irmãos judeus que lá estão, e a tua visão dá-me coragem, narrá-la-ei aos indiferentes, venha conosco. Acredito que, bem que eu gostaria, mas acredito primeiramente que Jesus deseja ver-me reconciliado em Jerusalém. E então, depois de um tempo, chegam os substitutos e eles retornam, saem do deserto. Em um camelo único para os três. Os três irmãos, quase irmãos consanguíneos agora, voltam a Palmira. Áquila e Prisca ainda ficam um tempo a serviço de Ezequias. Porém, Saulo retorna para Damasco, completamente transformado, agora sim, efetivamente, como um beduíno, depois de 3 anos no deserto, retorna para Damasco. Agora como um efetivo beduíno. Se lá em Palmira, né, quando eles chegaram em Palmira, aí Saulo de lá vai partir para Damasco. Mas lá em Palmira, Saulo está agora efetivamente como um beduíno. E não como ele chegou aparentando ser o beduíno. Agora ele estava radicalmente transformado. Seguiu de Palmira para Damasco depois desse desempenho dessa tarefa de 3 anos de meditação no deserto. Esse é o capítulo. Que Jesus nos abençoe. Muita luz, muita paz ao coração de todos.